Recuou pela mata fora, cai a flor e a seringueira chora. De Chapuri chora o mundo inteiro. Morre o Chico Rei seringueiro. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui para fazer mais uma entrevista pela TV Varadouro. Meu nome é Elson Martins, eu sou sobrevivente do Velho Varadouro, um dos editores do Velho Varadouro. E estou muito orgulhoso até de poder fazer essa entrevista com uma pessoa muito especial que veio para cá há 4 décadas para fazer uma tese de mestrado no Alto Rio do Tarauacá, no seringal, o seringal tradicional. E quando ela voltou, ela foi encontrar na redação do Varadouro o Chico Mendes, que já tinha se tornado um parceiro nosso. E a partir daquele momento, ela se tornou parceira do Chico Mendes durante essas 4 décadas e participou de todos os grandes eventos que se sucederam pelo trabalho, pela mobilização socioambiental dos seringueiros em tempos obscuros da ditadura. Eu estou me referindo a Maria Alegrete. Boa tarde, Maria Alegrete. Boa tarde, Elsa. Então, como é que foi essa vinda sua em 1978 para fazer, passou quase direto para o Rio Branco para fazer uma tese de mestrado no Alto Tarauacá, e assim, aventurando mesmo, sem conhecer nada? Pode contar um pouco disso? Então, nem eu mesma tinha me preparado para esse trabalho, mas eu era colega do Terry Vale de Aquino na Universidade de Brasília, no mestrado de antropologia. E o Terry já estava terminando o mestrado dele, eu estava começando. E ele falava muito do Acre, falava do trabalho da pesquisa que ele fazia com os Kaxinawá. E eu achava muito interessante a forma dele falar, porque tinha muitas palavras que eu nunca tinha escutado. Eu sou gaúcha, né? E me criei desde os 15 anos em Curitiba, no Paraná. E para mim aquela linguagem era muito estranha. E eu ficava me perguntando, mas como que eu não conheço essas palavras morando no mesmo país que ele? E aí eu comecei a perguntar e fiquei muito curiosa por conhecer um lugar que eu não tinha a menor ideia, né, nem referências. E eu tinha um plano o meu orientador queria me mandar lá para a fronteira do Peru, lá na área do Rio Javari, naquela fronteira, para estudar aquela fronteira. E eu já estava me preparando para isso quando o Terry falou, não, venha comigo, venha para o Acre, e que lá você vai encontrar uma realidade que você vai gostar de estudar. E eu mudei meu projeto radicalmente e vim, mas eu vim pensando que eu ia encontrar e pesquisar os paranaenses que estavam aqui. E antes de vir, inclusive, entrevistei alguns. Entrevistei a empresa Paranacre, antes de vir. Fui para Londrina, eles tinham a sede lá, entrevistei antes de vir para cá. Mas aí quando eu vim, o Terry me convidou para dividir com ele o aluguel de um avião. Ele ia pro Jordão. Quem foi? O Terry. Ele ia pro Jordão e daí ele falou que podia me deixar no caminho, no Alagoas, no Seringal Alagoas.
E eu já tinha pesquisado, já tinha visto que era um seringal ainda tradicional, como se chamava seringal de patrão. O seringal com história, né? Com história. Parece que houve uma greve lá no passado, né? Exatamente. Seringueiros. Uma greve dos seringueiros, foi isso que me atraiu para lá. E como eu tinha lido muita literatura sobre seringais, mas era sempre aquela submissão ao patrão. Daí a ideia de estudar um seringal, onde tinha havido uma greve, como eles chamavam, aí isso me mobilizou. Aí eu fui e fiquei no Alagoas, e o Terry foi para o Jordão, e um mês e pouco depois ele passou para me pegar. Mas nessa pesquisa que você fez, você já percebeu um pouco o conflito que existia, né? E ao encontrar Chico Mendes, você percebeu que ele era uma pessoa especial? Quando eu encontrei, foi você que me sugeriu, né? Você quer entender o que está acontecendo, eu não me esqueço, você quer entender o que está acontecendo no Acre, você me disse, você precisa entrevistar um sindicalista, o Chico Mendes. E eu fiz uma entrevista longa, gravada, eu tenho essa entrevista com ele. E o que mais me marcou foi, eu disse para ele o que eu tinha visto, e eu achava que era tudo assim. E ele falou, não, o que você estudou e o que você viu e conheceu é o seringal, o seringueiro cativo. Nós, ele falou, somos seringueiros libertos. Ali, para mim, abriu uma janela enorme, né? De entendimento, de perguntas, de tudo. Porque eu acho, quer dizer, pela minha avaliação, isso era uma coisa muito típica que estava acontecendo aqui no Acre, que era ter seringueiros, existirem seringueiros. E ainda por cima, seringueiros libertos, sem patrão. E aí ele me explicou tudo isso, porque eu não tinha entendido. Eu achava que todo mundo era seringueiro com patrão e eu não imaginava que naquelas áreas que os patrões tinham deixado, abandonado, porque a borracha não tinha mais valor nenhum, eu não imaginava que naquelas áreas os seringueiros continuavam morando. Eu sabia que uma parte tinha ido para a periferia, de Rio Branco ou das cidades menores do Acre, mas não imaginava que existia uma categoria nova, totalmente nova. E aí ele me explicou, esses seringueiros, eles vendem a borracha por conta própria, eles vendem para o marreteiro, eles compram, eles têm liberdade, seringueiros libertos. Aí mudou tudo. A partir dessa aula que eu tive com o Chico, mudou tudo. Você decidiu, assim, muito rápido, continuar mergulhado nessa realidade e continuar pesquisando, continuar trabalhando para entender todo esse processo? Olha, eu tinha feito uma defesa, eu já estava, quando eu vim e conheci o Chico, eu já estava fazendo a pesquisa do doutorado. Porque eu tinha tido um dilema muito grande na minha dissertação de mestrado. Porque eu não conseguia explicar por que os seringueiros continuavam o sistema de patrão. Difícil de explicar, porque em toda a Amazônia isso já tinha acabado. E aqui no Acre continuava. O preço da borracha era baixo, a política da borracha tinha acabado. Então, como que esse sistema continuava, né? Então foi uma coisa que ficou no ar, assim, eu não consegui explicar completamente como isso funcionava. Então eu decidi continuar a mesma pesquisa no doutorado. Só que com a conversa com o Chico, o tema mudou completamente, porque daí eu comecei a tentar entender quem eram então os seringueiros libertos. Aí ele me convidou para ir para Chapuri. Naquela mesma semana ia ter uma reunião no sindicato e ele me convidou para ir. E eu fui para Chapuri, me lembro até hoje, assim, ele ficou me esperando lá numa esquina onde o ônibus parava, eu desci
ainda tinha a estrada para Chapuri, era toda com vegetação em volta, né? Ela cobria o ônibus, assim. E aí, quando eu cheguei, fui para a reunião do sindicato, que era numa sedezinha bem pequena, bem simples, assim. Tinha uma enorme assembleia com os associados e aquilo para mim era total novidade, né? Uma assembleia de sindicato de seringueiros em Chapuri, uma cidade histórica com muita coisa acontecendo e aquilo também me mobilizou muito. Mas aí eu fui embora, né? Eu era professora da Universidade Federal do Paraná, tinha acabado de fazer concurso para professora assistente. Então eu continuei vindo aqui nos intervalos, assim, de semana de 7 de setembro, de Páscoa, essas coisas, eu vinha. Numa dessas vindas, aí o Chico queria fazer um projeto de educação. Eu ainda estava como professora da universidade. Ele estava muito preocupado com o assassinato do Wilson Pinheiro, que ele falava que o assassinato do Wilson desorganizou todo o movimento em Brasileia. E ele dizia, a gente não pode deixar isso acontecer em Chapuri. Então ele tinha um plano, que era uma cooperativa, um centro de saúde e escola. Esse era o projeto do Chico. E esse era um momento de muito confronto, né? Porque os forâneos, né? Os grupos que tinham comprado as áreas, agora estavam preocupados em realmente limpar as áreas, expulsar as famílias, né? E ao mesmo tempo eles estavam se organizando em sindicato para não deixar a floresta, né? Exatamente. Muito tensionado esse período, né? Muito, inclusive, assim, eles já estavam fazendo os empates, né, contra o desmatamento. Eles estavam se organizando, eles tinham um sindicato, uma diretoria que não era muito ativa, eles já estavam mobilizando para o Chico. O Chico era vereador naquele momento. Para que ele, quando deixasse o mandato, assumir o sindicato. Então era um tempo de muita tensão, muita discussão, muita ação. Eu tinha feito 1 ano do assassinato do Wilson. Eu fui a Brasileia quando teve o primeiro ano, que teve um evento grande. E continuei vindo assim, mas eu não tinha um projeto, era só minha pesquisa de doutorado. Esse momento do assassinato do Wilson foi um marco, porque eles fizeram um grande empate que nós chamamos no Varadouro de um mutirão contra a jagunçada, né? Na estrada de Boca do Acre. E os poceiros estavam amedrontados com a presença de uma dúzia de jagunços armados, né? E 40 operários com motosserra para desmatar e criar condição dos fazendeiros dos colonos terem que fugir mesmo para a cidade, né? Então, eles fizeram uma reunião na igreja Nossa Senhora da Conceição, no segundo distrito, e o pessoal de outros sindicatos presente, né, alguns religiosos, eu estava presente, e os representantes dos poceiros contaram uma situação assim de terror, né, o que eles estavam passando. Então o Wilson Pinheiro estava presente e disse assim, falou, bom, então nós temos que juntar todo mundo e fazer esse mutirão, expulsar esses jagunços, né? E eles fizeram tudo isso, toda a organização deles, não teve dinheiro da CONTAG, alugaram caminhões, né? Até passagem de avião para alguns lá do Alto Juruá, lá de Cruzeiro do Sul, lá de Porto Valta e tal. E quando foi no dia 2 de setembro de 1979, né, tinha mais de 300 homens lá reunidos na área dos poceiros, né?
Então eles fizeram uma marcha para cima dos jagunços. Não sei se você já viu aquela foto de costa assim que está todo mundo vendo. A foto e aquela capa do Varadouro é marcante. Aquela foto foi eu que bati, eu sinto orgulho de ter batido. Eu estava em cima do caminhão, né, com pavor, porque ali era de confronto mesmo, né? Depois, essa questão do empate, ele abrandou um pouco, que entraram as famílias, as crianças e tal, o pessoal rezava, mas até ali a coisa era pesada mesmo, era de confronto mesmo. E então foi aquela correria, né? E o sindicato deu uma demonstração de força. Então, na rádio de Chapuri, um secretário municipal, que era seringalista, Guilherme Lopes, ele foi entrevistado e disse assim, porque o Wilson Pinheiro tinha dito que a partir daquele momento nenhum pé de seringueira seria derrubado, ou castanheira, né? Nenhuma madeira seria derrubada. Então ele falou, se for assim, vai haver muita viúva. E a primeira viúva foi a mulher do Wilson Pinheiro. Depois do assassinato dele, eu acho que as coisas mudaram um pouco, né? Que foi quando eu cheguei, assim, já não... Estava um pouco... Era tenso, mas houve também mudanças, né? Eu acho que, por exemplo, essa ideia do Chico de ter um projeto era uma coisa assim, como o momento é outro, a gente precisa se organizar. Era uma coisa de uma organização, mas uma organização de longo prazo. Uma coisa que pudesse ficar. Que não era mais aquela coisa só do enfrentamento. Ele tinha um plano, assim. Ele queria que as famílias se organizassem, que tivesse uma economia melhor, que tivesse oportunidade para estudar. Era um momento assim, onde ele planejava isso. Foi importante que o Chico assumisse que o Sindicato de Brasileiro era o mais combativo, né? De repente ele pegou a força do Sindicato de Brasileiro e moldou, segundo a ideia que ele tinha de como viver bem da floresta. Exatamente isso, porque ele já tinha isso, ele já tinha essa ideia de que a floresta oferecia oportunidades. Que depois, à medida que eu fui fazendo outras entrevistas em outros momentos, cada vez foi ficando mais claro esse pensamento dele, mas ele já tinha esse pensamento. Eu sempre falo que a frase, a floresta vale mais em pé do que derrubada, é dele. Muita gente usa essa frase, mas essa frase é dele, porque foi a primeira pessoa que falou isso. Ele está nessa primeira entrevista, não? Que ele fala isso? Não, ele não fala isso exatamente nessa primeira entrevista, mas ele conta toda a história e fala do valor, né? Mas não dessa forma como ele foi depois organizando o pensamento no tempo. Ele tinha isso como uma convicção, o valor da floresta como uma convicção. Eu lembro porque tinha saído um primeiro artigo sobre o valor da floresta de um economista sobre a economia tradicional do Peru, da floresta. Foi o primeiro artigo sobre o valor da floresta. E isso coincidiu mais ou menos com os últimos anos da vida do Chico. E me chamou a atenção, porque tinha um acadêmico falando sobre o valor da floresta e o Chico dizia a mesma coisa. E essa frase virou senso comum, né? Porque todo mundo diz isso. Mas eu tenho absoluta certeza de quem elaborou essa ideia de que a floresta tem valor em pé foi ele, porque ele falou isso muitas vezes. E cada pessoa que vinha de fora, jornalistas que vieram do mundo inteiro entrevistá-lo, era sobre isso que ele falava. Então essa autoria é do Chico. Então, depois foram surgindo diversos problemas, né? A questão com os índios, né?
seringueiro com os índios. Iniciativa dele também. Iniciativa, né, da Aliança dos Povos da Floresta. Foi. Que ele começou um ano antes, né, no ano anterior ao assassinato E dele. o Conselho Nacional dos Seringueiros. Pois é, então ali, pegando o fio da meada de novo, essa questão, essa proposta do Chico de ter um projeto mais estruturado, foi aí que eu decidi largar a universidade. Porque ele dizia, bom, eu acho que a gente precisa ter uma escola, junto tem que ter uma cooperativa e depois um posto de saúde. Aí ele juntou um grupo. Ele juntou um ex-indigenista, que era o Ronaldo, né? A mulher dele, que era uma pessoa das comunidades de base, eu e o Chico e o Raimundão, e nós resolvemos fazer esse projeto. Assim, uma reunião, 2 reuniões que a gente fez em Chapuri, e aí a gente fez uma divisão de trabalho. Assim, eu fiquei com a cartilha, o Ronaldo ficou para construir a escola, numa colocação, e combinamos, daqui a 6 meses a gente se encontra de novo aqui em Chapuri. E você deu aula nessa escolinha, né? Então, dei aula nessa escola, trouxe a cartilha poronga feita. Só que o Chico, ele tinha muita determinação, muita certeza do que ele sonhava, né? Queria e confiava que poderia ser possível. Por isso que ele não caiu em certa aventura, por exemplo, de caracterizar o seringueiro autônomo como como é que se diz? Pequeno produtor. Não, eu já estou pensando assim em termos de enfrentamento com a Polícia Federal. Chegaram a propor que ele participasse de uma guerrilha, né, em Chapuri. Então, isso poria tudo de água abaixo. Né? Exatamente. Porque os órgãos de segurança estavam esperando que acontecesse isso. E ele, acho que sacou isso. Eu acho que ele realmente fez um projeto. E foi essa possibilidade de fazer um projeto verdadeiro, né, assim, do zero, voltado para essa figura do seringueiro, que é uma figura muito especial, assim, figura humana muito especial. E claro que para mim me influenciou muito a minha pesquisa de mestrado no Seringal Alagoas. Ninguém sabia ler. Ninguém. Adultos e crianças, ninguém. E eu ficava o dia inteiro com aquele diário de campo escrevendo. E o pessoal ficava em cima, assim, curioso. O que você escreveu? O que está escrito aqui? Perguntando, querendo. Era uma coisa assim, era uma necessidade. Eles me mostravam as contas correntes, as dívidas. E saber ler e escrever era uma coisa tão valorizada, tão importante. E eu era professora de uma universidade muito conservadora, né? Universidade Federal do Paraná, uma das mais antigas do Brasil. E os alunos não tinham o menor interesse, assim, era aquela plateia, assim, que não tinha interesse pela antropologia ou pelas aulas e tal. E eu fiquei pensando, poxa, você dedicar a tua vida para pessoas que não têm interesse maior, quando na verdade você tem uma demanda tão concreta, tão objetiva lá em Chapuri, foi uma escolha que eu nem pensei muito. Pedi minha demissão e fui trabalhar no projeto Seringueiro. Foi uma mudança bastante radical, né? Porque nós não tínhamos dinheiro nenhum. Então a gente custou para desenvolver esse projeto, mas não me arrependo da minha decisão. Maria, eu vi alguma entrevista que você é citada como uma como é que se diz? Influenciadora intelectual, né? E você realmente fez isso com o Chico, mas naturalmente você viu a necessidade e o Chico queria isso, ele procurava isso. Ele, quando chegava em Rio Branco, ele ia logo no jornal, no Varadouro, depois na Gazeta, né?
e passava todas as informações e fazia muito gosto em ir dar uma palestra na universidade, aqui no estado ou fora do estado, né? E depois pegou o caminho dos Estados Unidos e de lá ele trouxe assim um resultado, né, de interferência na forma de construir e asfaltar essa BR-364, né? E que isso despertou muita raiva no pessoal da boiada, né? E você em algum momento sentiu essa reação contra você? Eu acho que eu fui muito maltratada durante um certo tempo aqui em Rio Branco, muito. Porque houve uma certa campanha, assim, né, de desqualificação. Toda vez que eu vinha e trazia um projeto, um recurso, alguma coisa que ia acontecer, um seminário, que a gente fez vários eventos assim, eu era objeto de uma maledicência, assim, de um jornalista especialmente, né, que me perseguia, assim, tudo que eu fazia ele falava e ele escrevia e criava um sentimento muito agressivo, assim, para mim. E isso me machucou muito, né? Mas eu na verdade eu nunca respondi e nem abri nenhum processo por difamação. Nunca fiz nada disso, porque eu achava que não valia a pena. Mas aquilo me machucava muito, porque era muito difícil. Eu estava fazendo algo que era muito importante, não só para mim, muito importante para as pessoas com as quais eu trabalhava, e eu só recebia aquela agressão publicamente, né? Claro que tinha um grupo de pessoas que apoiavam, mas na imprensa basicamente saía sempre essa crítica recorrente, de que eu aproveitava, de que eu usava o dinheiro para mim, de que eu não trazia nada para cá, que eu só me projetava por conta dos projetos que fazia aqui e tal. E isso durou um certo tempo. Até há uns anos atrás a Marina fez uma cerimônia na Assembleia para, digamos assim, se desculpar em nome da sociedade acreana por aquele tipo de tratamento que eu havia recebido. Porque realmente era bem agressivo. Eu tenho tudo isso, qualquer dia eu vou pegar e olhar de novo essas matérias que saíram, porque elas eram bem ferozes, assim. Mas eu acho que isso foi uma coisa que não afetou, não aconteceu nada, porque o Chico depois passou a ser objeto da mesma campanha de difamação, né? Outras pessoas também foram, era campanha de difamação, assim, muito agressiva, né? Mas eu entendo, esse tipo de coisa acontece cada vez que você quebra as regras. Você acha, Maria, que em algum momento o Acre, a Amazônia, o país concedeu o valor, reconheceu o valor do Chico Mendes? Ou isso está para ser considerado? Eu acho interessante essa pergunta, Elcio, porque o Chico passou por todas essas etapas, né? A etapa do desconhecimento, a etapa do reconhecimento pelos pares, ou seja, pela esquerda brasileira, que houve um momento que ele foi bem reconhecido quando ele foi no processo que ele teve junto com o Lula. Então ele teve um reconhecimento político importante. Depois, quando ele começou a fazer os empates, ele teve algum reconhecimento inicial, mas quando nós organizamos, digamos, nós organizamos uma estratégia, levar o Chico para fora do Brasil, para ele ser reconhecido lá fora e isso rebater aqui dentro. Isso foi uma estratégia que foi feita, né, pelos parceiros
que surgiram durante o Encontro Nacional de Seringueiros em Brasília em 1985. Ali o processo começou. Ali que o movimento começou em nível regional, Amazônia. Antes era só aqui. Aí começou esse movimento. A partir dali, o Chico passou a ser uma personalidade, porque ele recebeu o prêmio Fora do Brasil e ele influenciou a decisão do assaltamento da BR-364. Né? Então, ele teve uma mudança de status, só que, por exemplo, a sociedade brasileira a mídia brasileira não entendeu. Ele simplesmente dava uma notinha desse tamanho, assim, e não conseguiam captar que um seringueiro, que ninguém sabia o que é um seringueiro, não conseguiam captar a ideia de que uma pessoa que morava dentro da floresta amazônica tinha ido receber um prêmio nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Isso, eles não conseguiam captar essa ideia. E foi um esforço muito grande para conseguir fazer tudo isso, mas não mudou a presença dele em nível nacional não aconteceu antes do assassinato. Só aconteceu uma vez no Rio de Janeiro, um evento que o PV organizou no Rio de Janeiro para ele. Ali saíram fotos no Jornal do Brasil e tal, mas foi um evento, assim, aquele evento. Mari, vamos falar de reserva extrativista, que parece que é um consenso, que esse é o grande legado, né? Exato. Porque é uma espécie de reforma agrária humanista, né? Justa, né? Mas a gente tem ouvido muita reclamação da reserva extrativista desde quando começou a funcionar. E hoje se fala até que as reservas estão ameaçadas de outra maneira, diferente da que nós testemunhamos no passado, mas talvez até mais rigorosa, que recorre ao direito, ao advogado, entendeu? E tem o aceno da bovinização ainda, né? Eu acho que as reservas extrativistas são um grande legado do Chico. Ao mesmo tempo, eu queria fazer uma outra pergunta para ti. A gente ouve falar o tempo todo que nós estamos na Amazônia, na floresta mais diversa e rica do mundo, né? E esses camaradas chegam de fora, passam a motosserra, derrubam tudo e exploram duas espécies dessa riqueza, né, para eles, e no meio vai toda essa diversidade ou é retirada subrepticiamente, né, para fazerem o tratamento de tecnologia científica lá fora, né? Então, eu tenho um pensamento assim: se essa floresta ela é realmente a mais rica do mundo, e se ela tem mesmo essa biodiversidade, e se esses seringueiros moraram 100 anos dentro dela, se há uma elite que se aproxima mais da ciência em termos de conhecimento, essa elite são os seringueiros, os ex-seringueiros, os que viveram dentro da floresta, entendeu? Então é preciso hoje, para dar dimensão de sobrevivência mesmo para as reservas extrativistas, entrar com programas pesados de ciência dentro, para pesquisa tecnológica. Eu acho que você está falando algo que eu também acredito que é o caminho da ciência que pode valorizar e proteger as reservas. E só que para isso precisa uma aliança que ainda não existe.
Por quê? Porque se fala muito na sociobioeconomia hoje, né? Todo mundo está falando sobre isso, é o mundo inteiro falando. E todo mundo achando que essa é a solução da floresta, né? Da Amazônia. Eu acho que pode ser, mas o problema que existe é que o mercado não paga esse valor. Toda vez que foram feitas experiências assim, de comercialização de produtos da floresta e do conhecimento, ele só retorna para o extrativista se o serviço ambiental estiver junto. Porque o produto em si, ele pode dar muito resultado, por exemplo, para uma indústria farmacêutica, quando ela pega uma propriedade de uma planta e transforma num medicamento, por exemplo. Essa transferência da planta para o medicamento pode gerar muito dinheiro para essa indústria e pode gerar uma pequena parcela para aquela comunidade que passou esse conhecimento, mas é muito pequena. Mas se isso na esfera dos medicamentos, por exemplo, mas se você pensar, como muita gente fala, que o valor da floresta é uma riqueza que as pessoas que moram lá podem desfrutar dessa riqueza, não há como desfrutar diretamente, porque precisa da tecnologia e precisa do mercado. Então, a única forma da riqueza da floresta se transformar em riqueza para os moradores é remunerando o serviço de proteção da floresta que os extrativistas fazem. Você acrescenta um valor naquele produto que é o do serviço, que é uma coisa não palpável, é o serviço de proteção e não é comercializável. Sem pagar e pagar bem pela remuneração, pela proteção da floresta que está associada àquele produto, não tem como, não existe. Mas também não me parece que o RED e a RIMA possa, a curto prazo, remunerar esses pequenos moradores das resecs. Eu acho que pode. É? Acho que pode, pelo seguinte, porque é uma modalidade de remuneração do conjunto da floresta. É claro que você pode remunerar pela floresta em pé, assim como por esses outros serviços da biodiversidade. Você pode juntar tudo isso, a floresta, a biodiversidade e todos os outros valores que tem. E isso aumenta muito o valor do projeto como um todo. Mas por que eu acho que pode? Porque é a única iniciativa de escala, onde você vai avaliar aquela área inteira, não uma colocação, não uma planta, não uma iniciativa. Só vai conseguir se todo mundo aderir a parar o desmatamento e receber pelo desmatamento evitado, receber o valor daquele carbono acumulado. Então, é por isso que eu acredito que é um projeto de escala, não é um projeto de uma família nem de uma comunidade. Só pode funcionar se todo mundo aderir. E aí é a única oportunidade que existe de valorização de algo numa escala maior, que é o que a gente tem aqui, 970 mil hectares da reserva Chico Mendes. Você não consegue no governo ou na filantropia um dinheiro para conseguir organizar e valorizar a proteção daquela floresta. Não existe isso. Agora, hoje que o carbono é um ativo valorizado, você consegue um recurso para toda aquela área. É o que eu acredito, é no que eu estou trabalhando nesse momento, assim, full time. Porque não existe outra opção. Por isso que a gente está decidindo por um projeto de RED na Resec. Alguns anos atrás você fez críticas duras e corretas, eu acho, sobre o ICMBio, que ele nunca representou o Chico Mendes, as ideias do Chico Mendes. Você permanece com essa ideia? Sim. Sou muito crítica ao ICMBio hoje.
como fui no passado, muito crítica. Eu acho que o ICMBio não conseguiu entender o que é uma reserva extrativista e, no decorrer do tempo, transformou todas as unidades de conservação em proteção da natureza, conservação da biodiversidade, sem lembrar que no caso das RESECs é a conservação e a proteção também dos moradores da reserva e o desenvolvimento dessas pessoas, né? Então hoje há um nivelamento onde toda a prática do ICMBio é no sentido da conservação da biodiversidade. Inclusive, assim, o desenvolvimento econômico é para a conservação da biodiversidade. Não tem um plano, um projeto para o desenvolvimento das pessoas que protegem a biodiversidade. Eles perderam, eu tenho falado assim, é preciso separar o ICM do bio. O ICM é o pensamento que o Chico deixou e que deu origem às RESECs e que continua existindo até hoje. E o bio é o que sempre existiu, a proteção da biodiversidade pelas unidades de conservação. As RESECs alcançaram até regiões fora da Amazônia. Exatamente, e só que não tem como continuar considerando tudo como biodiversidade e não entendendo que tem um aspecto socioeconômico que é mandato do ICMBio. O ICMBio acha que não é mandato dele cuidar da educação, da saúde, do desenvolvimento econômico, sim, mas não há nenhum plano para isso. Então, o ICMBio acaba se concentrando na fiscalização, no monitoramento da biodiversidade e não no resultado para as pessoas, na qualidade de vida, na educação, na organização, no desenvolvimento. E dessa forma não dá, porque vira tudo uma coisa só. Atualmente você está trabalhando com as RESEC? Eu tô desde 2016, quando começou a mudar o modelo de governo, né? Eu voltei a trabalhar com as RESECs e resolvi focar na reserva extrativista Chico Mendes, que é uma das mais ameaçadas. Eu ajudei a criar essa reserva. O desenho da reserva foi feito no Instituto de Estudos Amazônicos e defendi e justifiquei a criação da reserva. Então, eu vou defender a reserva Chico Mendes toda a vida. E ela está muito ameaçada. Então, eu decidi orientar todo o trabalho. Eu reativei o IEA, que estava fechado, parado. Isso implica em reeducar os jovens da reserva? Também. O IEA tem hoje 2 projetos importantes. O projeto de RED+, para a reserva Chico Mendes, e um projeto de educação profissionalizante. São os 2 projetos que eu estou apostando e investindo tudo. Não faço outra coisa, só trabalho para o IEA. E com esses 2 projetos. E são 2 projetos estruturantes que eu acredito e que é preciso fazer. E então, em parceria com o CNS, o IEA está desenvolvendo esses projetos. E são 2 projetos estruturais. Dia, uma declaração do Lúcio Flávio Pinto, né? Questão do ser amazônico e ser amazônida, né? Uhum. A pessoa que vive na Amazônia pode ser amazônico porque ele está definido num espaço geográfico. Então ele é amazônico. Eu sou amazônico porque eu estou morando na Amazônia. Mas para ser amazônida, ele precisa ter sentimento, precisa ter ideia de pertencimento, fazer resistência para impedir que destrua a região que é dele. Isso será que os jovens, filhos de seringueiros que estão dentro da RESECs, têm consciência disso? É um bom desafio para colocar para eles, porque é uma diferença importante. Eu acho que você tem uma turma que aqui na Chico Mendes, eu não posso falar dos jovens de outros lugares, apesar da gente estar fazendo uma pesquisa sobre as expectativas dos jovens. Também, né, que é importante. Né? A gente está fazendo uma pesquisa sobre a expectativa dos jovens nas RESECs, para poder formatar a proposta de educação. Aqui, que eu estou mais perto acompanhando, tem as 2 visões.
tem jovens que não querem conversar e acham que não é o que eles esperam para o futuro. Eles valorizam a pecuária, o modo de vestir, de pensar, e eles não se identificam com a Resex de jeito nenhum. E existem jovens que querem continuar morando, vivendo na Resex, se envolvendo com a Resex, mas não conseguem identificar o caminho para fazer isso. Porque é difícil mesmo. Qual é a profissão que você vai o curso que você pode ofertar para jovens que vivem nas Resex e querem continuar nas Resex? É um dilema. Precisa ter uma profissionalização. Nós estamos caminhando para o final da entrevista. Eu queria lembrar, né, para as pessoas que estão vendo a TV Varadouro, que você não ficou só nas cabeceiras do grande rio Amazonas, no Acre, né? Você foi também para Foz. E eu estava lá, por coincidência, né? Então você foi a supersecretária do Planejamento e Meio Ambiente e formatou todo o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá, que o Capiberibe introduziu, né? Como gestor, durante 2 mandatos, né? E você fez um encontro inédito de apresentação desse PDSA, chamou os 7 representantes dos 7 países mais ricos do mundo, né? E depois o Capiberibe foi à Europa, 5 países, mostrou um sucesso tremendo, né? E o Amapá naquela época mudou muito. Mas, assim como no Amapá houve um retrocesso, aqui também no Acre houve um retrocesso. Como é que nós vamos lidar com esse retrocesso para voltar a ter esperança? Eu acho que tem algumas coisas que ficam. E eu tenho, assim, muito orgulho e muita confiança de que as reservas extrativistas ficam. Porque são territórios e pessoas morando nesses territórios. E acho até que, mesmo que as pessoas queiram mudar a forma de viver, até acho e vejo no futuro que as reservas extrativistas podem ser espaços não só para os moradores. Se os jovens não quiserem ficar, quiserem sair, por que não abrir para outras pessoas? Você tem hoje, não só os jovens, você tem hoje uma nova maneira de pensar no mundo. As pessoas não querem mais consumir como consumiam, as pessoas gostam de proteger a floresta, gostam de viver em harmonia, em consumir menos. Quem sabe as reservas extrativistas não vão se transformar num espaço para quem quer viver assim. Não necessariamente quem nasceu lá. Você não pode obrigar quem nasceu lá a ficar toda a sua vida lá dentro. Se os jovens não quiserem, vão surgir espaços, quem sabe outras pessoas queiram, né? Eu acho que o que eu vejo é que essas áreas que nós criamos continuam lá. São mais de 25 milhões de hectares. Eu considero isso um legado. Dificilmente isso vai ser destruído, porque sempre tem uma parcela da população que quer proteger. São 35 anos e essas áreas estão lá. Então acho que é um legado. Muito obrigado, Maria. Obrigada a você. Não vamos largar a mão. Não. Sempre estamos juntos. Ecoou. 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 Ecoou.